Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do NEMPA, o InovaCast. Eu quero te apresentar o NEMPA, que é o Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre. Nós somos um movimento que tem como objetivo ser uma ponte para uma Pouso Alegre mais empreendedora. Tudo que está envolto a esse objetivo, nós do NEMPA estamos aqui para mobilizar, para ajudar e para auxiliar qualquer que seja esse movimento. Você que está assistindo a gente, eu te convido a seguir a nossa rede social, nempa.mg, participar dos nossos eventos presenciais e estar com a gente nesse movimento que tem esse objetivo tão nobre, que é fazer com que Pouso Alegre seja uma cidade empreendedora, inovadora e tecnológica no futuro. Esse podcast ele é muito especial, esse episódio vai ser muito legal, então eu quero começar me apresentando. Eu sou diretora do NEMPA. Estou no eixo cultura empreendedora, que é essa parte de desenvolver mesmo a cultura dentro da cidade, fazer com que a cidade entenda o que é inovação, o que é tecnologia. E eu tenho, atualmente, eu costumo falar que eu sou a prova de que o NEMPA funciona, que há 2 anos atrás eu era apenas uma social media solitária, desesperada, atolada em serviço. E com as pontes e parcerias que o NEMPA me proporcionou, eu sempre fui voluntária, né, nessa parte de comunicação e marketing, eu consegui hoje ter uma empresa, tenho sócios investidores, hoje um time de 15 pessoas trabalhando com produção de conteúdo aqui em Pouso Alegre e atendendo todo o sul de Minas. Gostaria de convidar Thales Figueiredo, meu co-host, para se apresentar e depois apresentar os nossos convidados de hoje. Obrigado pelo convite, Ana e todo mundo do NEMPA, né? Sempre bom estar junto. Eu sou um dos diretores aqui do Núcleo de Empreendedorismo. Já faz um bom tempo, né, que a gente está junto, que a gente se encontra para conversar fora das câmeras, né? Exato. Tô até meio tímido aqui, para falar a verdade. Bom, eu sou sócio de alguns negócios, né? Alguns voltados para a área de marketing e vendas, um inclusive com a Ana. E com o Mauro, que vai se apresentar aqui também, tá junto com a gente. Fui sócio de um escritório de investimento, inclusive durante 7 anos, foi um período muito bom, de muito aprendizado. Fui sócio de muita gente lá também, muita gente boa, que me ajudaram demais ao longo dessa trajetória. Bom, mas o mais importante daqui não sou eu hoje, né? E é importante apresentar o Mauro aqui, que é um empresário, meu sócio em alguns negócios também, que fala muito de cultura, gosta muito de processo. E o meu xará, Thales, que hoje, inclusive, nos auxilia, né, na intro, dado o ritmo de crescimento forte que a gente teve, né, ali, nos ajudando a organizar a casa. Bom, se apresentem aí, o papo é muito mais de vocês hoje do que nosso. Vou deixar a estrela por último, né, que é o nosso amigo Thales Nogueira. Sou Mauro Balbino, sou empresário aqui em Pouso Alegre, tenho alguns negócios em variados ramos de atividade. Estou como vice-presidente do NEMPA hoje, também diretor na associação comercial aqui e também vice-presidente da Federa Minas Jovem. Adoro o movimento de empreendedorismo, associativismo e tudo que envolve falar de negócios, né? Falo disso 24 horas, trabalho 24 horas e adoro conhecer pessoas que estão nesse mundo. E o Thales foi uma grata surpresa, né, para nós todos aqui. Nessa parte de processos, de implementação de cultura, indicadores de performance. Eu gostaria que ele se apresentasse. Estou como entrevistado, mas vou fazer pergunta também, porque tenho um monte de dúvida. E vou deixar ele se apresentar aí. Boa, muito obrigado, Mauro, Thales, meu xará, Ana. Obrigado a todo mundo pelo convite, o NEMPA. Eu sou daqui de Pouso Alegre, né? Eu nasci aqui. Estudei aqui até aí a época de fazer faculdade. E aí, com 18 anos de idade, eu falei, putz, né, um pouco dessa visão que a Ana trouxe, né, de Pouso Alegre, a cidade, a gente poder trazer mais inovação para a cidade. Eu sentia que ainda tinha muito pouco espaço para eu me desenvolver em Pouso Alegre. Então, eu saí para fazer faculdade fora, fiz Federal de São Carlos, sou engenheiro de produção. Também morei 1 ano na Inglaterra, conheci um pouco mais lá, fiz algumas matérias de mestrado por lá no intercâmbio. E depois disso, fui para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar e entrei nesse mundão corporativo, né? Dentro disso, trabalhei em consultoria, fizemos um projeto para a Globo, para a Croton Educacional, para empresas startup também, como a Use Seguros, que é uma spin-off da Caixa Seguradora. E depois disso, fui trabalhar de dentro de startups, né? Então, eu trabalhei na Loft, que é uma das maiores empresas de imóveis do mundo atualmente, que nascida e criada aqui no Brasil com uma veia de empreendedorismo muito forte em venture capital, startup que levantou muito dinheiro. E depois disso,
mais recentemente, fui diretor dentro de uma empresa norte-americana. Eu trabalhava para os Estados Unidos, respondia diretamente para o COO lá, onde eu fazia toda a parte de planejamento estratégico, desdobramento de metas e condução de projetos estratégicos. E ao longo dessa minha trajetória, sendo o cara tanto consultor, que ia na empresa muitas vezes para fazer um projeto muito legal e etc., e que morria engavetado, ou então eu de dentro da empresa, tendo uma série de dificuldades, só que às vezes você estava no dia a dia ali, você não conseguia sair daquele lugar, eu comecei a perceber que para você conseguir fazer um negócio ir para frente e dar certo, primeiro passa muito por cultura. Quem são as pessoas que estão ali e como que elas vão fazer para aquele negócio ir para frente. Então você precisa entender muito bem quem são as pessoas para você propor qualquer solução. Senão ela nasce morta, aquele negócio, né, de a cultura come a estratégia para o café da manhã, come qualquer coisa para o café da manhã. Então tudo que você tentar fazer, que você não pensar em quem que vai operar aquilo, não vai dar certo. E então esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que o negócio precisa ser o mais simples possível e imaginável. Porque senão ninguém entende, fica aquele negócio, né? Veio um consultor aqui do espaçonave, falou um tanto de negócio inteligente, bonito, maravilhoso, fez um PowerPoint que fazia até pipoca e no fim das contas não virou nada, não agregou valor e eu paguei caro por isso. Então, ao longo do tempo, fui me especializando em estratégia, operações e gestão com modelos de metas. E isso foi me trazendo uma visão de como que eu faço para ajudar as empresas a furar o teto de crescimento que elas batem. Porque você chega num certo momento da empresa onde ela não consegue crescer mais. Então, com isso, eu abri a minha consultoria de gestão empresarial, onde eu ajudo as empresas a chegar naquele momento que parece que tudo está perdido, que eu não consigo mais crescer, que eu estou totalmente sobrecarregado enquanto dono. Como que a gente fura esse teto de crescimento? Porque para as empresas pequenas e médias, não chega um consultor da Falcone, etc., uma coisa muito complicada. Então, a ideia é realmente como que ao longo dessa minha trajetória eu fui destilando essa forma de a gente conseguir fazer a empresa se profissionalizar de forma muito simples, muito fácil, para que isso seja um tiro certeiro para a cultura daquela empresa, que ela consiga crescer. Né? E aqui a gente tem um... Eu queria fazer uma pergunta. Essa pergunta só... Já. Olha, começou quente. Eu queria aproveitar e falar como é interessante essa discussão que a gente vai propor aqui hoje, porque a Intro está, neste momento, chegamos no teto de crescimento com a operação que nós tínhamos. Era uma operação extremamente simples, porque se burocratizar muito no começo não cresce, então a gente simplificou ao máximo, cresceu muito, bateu no teto da operação, está travando o crescimento. E nós temos do outro lado um empresário que tem muito conhecimento, muita experiência com empresas que desfuraram esse teto, destravaram esse crescimento, e um consultor. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante da visão do empresário, que deve ter recebido outros consultores, né, ao longo da jornada desses 8 CNPJs, agora deve ser 10 que o Mauro tem. E o lado do Thales, que também esteve muito dentro da empresa, recebendo consultores e agora está com esse processo de consultoria. Vamos então abrir para as perguntas. Boa. Por que cultura é PowerPoint em um monte de lugar? Assim, eu passei por várias empresas já na minha vida, eu já trabalhei em grandes corporações, já trabalhei na Vale, já fui funcionário público. Por que em um monte de lugar isso vira PowerPoint? Aquele negócio que o pessoal coloca na parede ali para falar que é legal e fica ali na parede e tudo mais, né? Quando fica na parede, né? Porque às vezes fica só no computador. Então, uma das coisas, né, que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo com essa visão ao longo das empresas que eu também passei 2 anos dentro do RH, sendo especialista de cultura dentro da Loft. E com o tempo eu fui entendendo que muita coisa que se faz nas empresas é para inglês ver. Então, uma das coisas que eu coloco até como pilares da minha empresa, né, filosofia de trabalho, é simples, pragmática, orientada ao resultado e sem firula. Então, eu vou dar uma resposta bem direta para essa sua pergunta de por que a cultura é muitas vezes PowerPoint. É porque eles não entenderam o que é cultura de verdade. Então, o que é cultura no fim das contas, de forma muito direta? É a razão pela qual você contrata, promove e demite pessoas dentro da sua empresa. E por que você contrataria, promoveria ou demitiria pessoas dentro da sua empresa? Porque você tem uma visão de para onde que essa empresa tem que ir e você acredita que certas coisas são o jeito certo de fazer essa visão acontecer. Então, se você pensa em quais são os comportamentos que vão levar você até ali
que você quer reforçar, esses são a sua cultura. E isso tem 100% a ver com o DNA dos donos, dos grandes líderes da empresa. Por que cultura só muda na hora que você troca o CEO da empresa? Porque vem da liderança. Ponto, acabou. Não vai você falar, não, contratamos tanta gente, vai mudar a cultura. Não vai. Então, a cultura, ela é PowerPoint nesses muitos lugares, porque eles não entenderam que é para isso que serve. Porque daí você vai começar a olhar quais são esses comportamentos e intencionalmente você vai reforçar eles. E aí isso vira esse mecanismo que você começa a perceber que a teoria e a prática conversam. Você fala que a empresa vai para aquele lugar e todo mundo está o dia inteiro recebendo reforço positivo para ir naquela direção. Não é aquele negócio, seria muito legal que nós fôssemos inclusivos. Chega lá na empresa, todo mundo homem branco da diretoria, tudo na empresa inteira. Faria Limer. Foda-se, entendeu? Então não é, eu achei que cultura era para contratar gente. Não é para isso, para deixar a turma feliz. Não é para isso. Cultura é para você botar todo mundo para remar na mesma direção, para que as pessoas se comportem do jeito que a liderança pensa que ela deveria se comportar, se eles não estivessem olhando. Não, e assim, dentro da intro agora, trazendo isso que o Thales falou para um exemplo prático, a intro ela começou a se perder nas entregas quando não era mais eu ou a Laís, que éramos pessoas que criavam, que era o nosso jeitão. A intro é o nosso jeitão. Quando você tem 10 clientes, dá para os 10 clientes sentirem o seu jeitão enquanto dono. Começou a se perder quando chegou 50 clientes e a gente já não tinha mais o contato com todos eles. E passou a ser 20 funcionários Passou a ser também. 20 funcionários e os funcionários já não tinham mais tanto contato com a gente, porque eles tinham contato com a liderança deles ou com o dono do setor deles, enfim. Então, nesse ponto, o nosso jeitão ficou longe demais da entrega que o cliente estava recebendo de fato e da forma como o funcionário estava fazendo de fato. Então, foi aí que a gente tem que parar e falar, não, vamos colocar o nosso jeitão, então, num papel e falar, olha, esse é o nosso jeitão aqui na intro. E foi exatamente esse o processo é o nosso jeitão, de... Desculpa te interromper, mas esse é o nosso jeitão, por favor, faça assim. Exato. E porque esse é o jeitão que a intro vai funcionar. Então, foi você vai com olhar... esse jeitão que a gente chegou até aqui, né? Então, você vai pensar assim, nós somos uma empresa de marketing, o que vai ter ali nos valores do PowerPoint? Somos criativos e fora da casinha. Pode apostar, se você procurar todas as agências de marketing do mundo, vai ter alguma coisa nesse sentido. Para a estratégia da intro, isso não funciona. Então, qual que é o primeiro pilar de cultura da intro? Somos efetivos dentro de uma empresa de marketing. Por quê? Porque a visão de como que a intro vai operar e que as donas que não são do marketing são, e estão ali no dia a dia da operação, elas acreditam nisso. E é isso que está entregando valor diferencial para os clientes, que é uma empresa de marketing que não se perde em entrega, que entrega o que é combinado, que tem processo que guia o cliente do começo até o fim. Mesmo se o criativo sacrificar em algum momento. Exato. Eu acho que é isso que é entender o que é a cultura. É entender, é fazer escolhas. É escolher suas batalhas. Nós escolhemos ser mais efetivos, talvez o criativo sofra em algum momento, mas foi a nossa escolha. Se nós escolhêssemos ser criativos, provavelmente a entrega iria sofrer em algum momento. Exato. E eu acho que um ponto interessante da gente começar a falar aqui é justamente o que fazer, então, né, para as empresas que estão neste momento de travei o crescimento porque a minha operação já não suporta a quantidade de clientes que chega, a minha operação já não está organizada como estava há 2 meses atrás, que às vezes a gente acha que esse pico de crescimento é cotidiano, na intro foi um estralo de 2 meses. Então, o que a empresa faz quando chega nesse momento dificílimo? Acho que é uma boa pro Maurinho falar. Afinal de contas, ele viveu isso em vários lugares, né? Como é que é como que ele fez, né? isso? Eu acho que falando um pouco da cultura e juntando com essa pergunta. Cada empresa tem uma cultura. E é uma coisa que a gente conversou muito, né, Thales? Nesse longo caminho que a gente vem trabalhando junto lá na intro. E posso complementar isso? Claro. As pessoas às vezes pensam assim, não, a cultura tem que ser legal. Cara, esquece, a cultura é de cada empresa. Então, assim, você vai pegar lá qual que é a cultura da XP. Você foi lá, vê lá os valores que estão na parede, é sonho grande, mentalidade empreendedora. E, cara, você vai entrar lá dentro, é um faca na caveira do caralho e quem tiver dando bobeira lá tá demitido. Sim. Não, mas o pessoal tem burnout lá. Cara, essa é a cultura da empresa. É errado isso. Vai ver lá os números da empresa e quem trabalha lá se tá feliz ou não. Essa é a cultura deles. Entendeu? Então, o PowerPoint ele não é para deixar os outros felizes. Você não precisa ficar lá se não é para você, né? Eu acho que esse é um ponto. Que é o demitir, da terceira razão do que serve cultura. Mas desculpa, Mauro, vai lá. É que assim, fica um assunto muito distante da realidade, eu acho. Falar de cultura em empresa, mas o pessoal não entende que cultura, a gente pode pensar em países.
Qual é a cultura do Brasil? Qual a cultura do americano? Qual a cultura na Europa? É só você entender e começar a trazer isso para dentro da empresa. O que o brasileiro é? Ele é assim, assim, assado. É receptivo, é isso, é isso. Você vai num país europeu, o cara é frio. É a cultura deles. Eles estão errados ou certos? Não, eles são assim. Você quer morar na Europa, você vai ter que acostumar com isso. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Se eu entrei em uma empresa que é workaholic, que todo mundo trabalha 48 horas por dia, é assim lá dentro. Se você não estiver satisfeito, o que você tem que fazer? Pegar a malinha e ir para outra. Você não é obrigado a ficar lá e a empresa não é obrigada a te aceitar lá. Então, cultura, eu criei essa maneira de ver porque para mim ficou mais fácil. Esse desenho, pensando em culturas mesmo, em países ou em locais. Até no Brasil, a gente tem 30 países dentro de um país, né? Você vai em cada região do Brasil, é de um jeito. Então, eu comecei a me acostumar a ver cultura pensando nisso. E aí, o que a Ana perguntou sobre etapas de crescimento, estou falando muito nos últimos dias, até com os meus sócios, e é uma coisa muito falada também hoje para quem ouve podcast. Você chega até um teto, como o Thales falou, e nesse teto são outras pessoas que vão fazer você furar. Quem está dentro da empresa não vai fazer. Seja contratando um gestor que vai vir com outras práticas, seja contratando um consultor com uma visão de fora, que vai te furar essa bolha e te mostrar um novo mundo, porque todo mundo é limitado de alguma forma. Não adianta. Ô Maurinho, aproveitar só fazer um parênteses nisso, né? Que assim, eu tenho uma forma de enxergar isso, que eu gosto muito de um cara que talvez quem ouve e acompanha podcast já viu, que é o Bruno Nardon, sim, um dos sócios lá do G4, inclusive. Ele fala muito o seguinte: em toda empresa, você tem aquela pessoa que vai levar ela do 0 para o 1, você tem aquela que vai levar ela do 1 para o 10, você tem aquela outra pessoa que vai levar do 10 para o 100 e aquela que vai levar do 100 para o 1000. Essas pessoas são totalmente diferentes. Pode até ser a mesma pessoa, desde que ela mude ao longo dessa trajetória. E mude muito, né? E mude muito, porque senão ela não vai conseguir. E aí o mudar é estudar, é ir atrás. Evoluir. Eu consegui furar algumas bolhas em empresas que eu participei por isso. Porque em todos os momentos eu não era a pessoa que estava na operação. Eu estava sempre fora, vendo outras empresas, vendo outras pessoas fazerem coisas diferentes, eu trazia isso para dentro do negócio. Uhum. E aí no começo, eu tive muito preconceito dos meus sócios, achando que eu era um cara que não fazia nada. Até que chegavam os momentos de impacto ali do negócio, que chegava num teto, e eu vinha com uma solução. Então, até escutei um termo do Christian Barbosa, um cara que mora nos Estados Unidos hoje, ele falando que o cargo dele hoje nas empresas é CVO, que ele é o visionário, é o Chief Visionary Officer da empresa. Ele olha o futuro da empresa. Então, ele tem que estar em contato com outras coisas para ele falar o que vai acontecer dentro daquele negócio e qual vai ser o futuro dele. Então, o CVO para fora da empresa e o CEO olha para dentro da empresa, operação. Então, quando eu ouvi isso, parece que eu me situei e falei, é isso aí que eu faço. Eu começo a olhar coisas fora de outros negócios, que não tem nada a ver com o meu, e aquilo, em algum momento, faz sentido dentro do negócio. Então, concluindo a resposta da Ana, né? Esses tetos, na maioria das vezes, 99% das vezes, vai ser mais fácil você furar trazendo alguém de fora, ponto. E aí as pessoas, às vezes, ficam tristes dentro da empresa de ouvir isso, né? De falar, pô, vocês não vão dar conta. Eu já não dei conta em vários negócios que eu tive que pedir ajuda, não tem o que fazer. Esse é o ponto. Quando você é adolescente, você tem que pedir ajuda para um adulto. Assim que cresce. Quando você é adulto, você tem que pedir ajuda para um cara que é mais sábio para passar em algum momento de fase da vida. Então, é assim que funciona, não adianta. E se você quer ficar batendo cabeça, né? Um exemplo ótimo, né? Quando você tá casando, você precisa, estou nessa fase, você precisa de conselho de quem já é casado. Pra você poder entrar nessa empreitada com muito mais pensado, experiência. Né? Quem pegar muito dica isso. Com solteiro não vai ser interessante. Vai ser interessante, vai pegar mal. Eu acho que uma coisa interessante a gente pontuar aqui, então, é como identificar esse ponto de estagnação. O que é o motivo da estagnação? Porque ter diminuído vendas é muito óbvio. Quais são os outros sinais de alerta aí que uma empresa está estagnada? Mas até antes de eu entrar nesse ponto, que eu acho que vai ficar mais ilustrativo, tanto o Mauro, o Thales, ou até, de repente, a própria Ana aí, vocês conseguem dar um exemplo prático? De assim, eu tava crescendo, aí o teto era assim, e daí eu furei o teto assado, entendeu?
Dá um exemplo prático disso que você acabou de falar, Mauro, que tem esse negócio de, cheguei num ponto, fiquei Precisei de rodando ajuda. atrás do próprio rabo, e aí destravou, pô, cresceu. E o que aconteceu nessa hora? De forma prática, nessa empresa e tal, dá um exemplo. Na nossa empresa de auditoria tributária, né, que hoje é a Next Number, a gente ficou muito tempo rodando, batendo no mesmo número de vendas, achando que o problema era o time comercial. E não era o time comercial o problema. Era o nós. Era a gente, os donos, cara. Porque a gente criou uma forma de treinar eles e de montar a venda, o processo de vendas, que não estava mais efetivo. E aí isso se misturava com cultura, com um pouco de como a gente cobrava, não tinha processo de cobrança. Então, assim... E aí ficava vocês, como donos, tendo que entrar no meio, exatamente, assim, por causa de não ter processo de cobrança. E aí, quando a gente amadureceu, verticalizou tudo, agora o diretor do comercial é você. Hoje é o Rodrigo Ganhara, que é nosso sócio. E aí ele começou a tomar conta, o comercial ficou a cara dele realmente. E aí é totalmente cultura, ele é um cara muito bom de vendas. É o nosso melhor vendedor, disparado assim. Hoje ele não atua vendendo, mas é o cara que domina. Ele domina o produto, ele domina a oratória, ele é o cara de vendas da empresa. Quando ele entendeu e nós entendemos que a posição dele era aquela, e ele começou realmente a falar sobre comercial com o time, e nós, sócios, começamos a trazer outras ideias de sistema, como achar o lead, enfim, para deixar mais fácil o trabalho, mas ele começou a desenhar o processo, acompanhar, bater ali todo dia o bumbo com todo mundo, furou o teto. Uhum. Muito fácil falar hoje como que a gente simplesmente percebeu que o processo comercial estava errado, mas quem que teve essa visão e como que essa visão apareceu? Porque até então eu imagino sócios em volta de uma mesa falando por que raios a gente não está vendendo. São 2 sinais, na verdade. Esse é o teto, que você percebe que o faturamento sempre bate, e a oscilação de faturamento, porque lá não tem uma recorrência, né? Lá a gente faz venda todo dia. Vendeu, assinou o contrato, bateu o palmo, o sino, tem que vender de novo, porque no outro mês não tem aquela venda. Então, quando você começa a perceber essa oscilação, a gente sentou e começou a entender. Pô, por que o comercial não está performando? A gente contratou gerente comercial, colocou, muito experiente. Mas aí entra o quê? Cultura. Não era uma pessoa alinhada com a nossa cultura. O jeito que a pessoa trabalhava era muito motivacional, era muito... E os sócios olhavam aquilo, a gente olhava... Nem eles acreditavam, né? Exatamente, esse é o ponto. A gente não acreditava nessa lenda. Então, a pessoa era ótima, realmente. Eu gostava muito. Quando veio, fez entrevista, falei, putz, legal. Mas no dia a dia, o jeito que ela estava fazendo, o time não comprou ela. E a gente fala muito disso, né? Você mandou ele embora? A gente mandou embora. E olha que coisa cultura doida. é a razão pela qual você contrata, promove e demite. Esse cara aí foi contratado, achando que era alinhado, na hora que foi ver, não era. Aí ou você promove ou você demite. E olha que doido, assim. Uma outra coisa que furou o nosso teto. A gente contratou um vendedor, entrou lá e o nosso recorde ali de contratos de um vendedor no mês era 7, 6, 5 contratos, recorde. Normal era vender 2, 3 contratos no mês. Entrou uma pessoa de fora, no primeiro mês vendeu 28 contratos. No segundo mês, 35 contratos. No terceiro mês, 40 contratos. Chegou a vender 60 contratos no mês. E aí, a nossa crença era que 5, 6 era o máximo. Até que veio alguém de fora, com outras experiências, e olha só, a gente dominava aquele negócio. 7, 8 anos fazendo aquilo. Veio uma pessoa de fora que não entendia nada de imposto, nada de nada, mas ele olhou e falou, dá para vender. E saiu vendendo. Meio desordenado, não seguia muito processo, mas esse cara transformou o nosso comercial. Ele fez eles acreditarem. Eu costumo falar que ele fez a gente sair da caverna de Platão, ali, enxergar o mundo para fora. Então, assim, esse foi uma pessoa de fora, de novo, mais uma vez, sem experiência nenhuma no nosso produto, mas era vendedor. E ele fez a gente acreditar numa coisa que a gente não acreditava. Olha que louco. E no final das contas, a gente tem que experimentar gente diferente, né? Sim. Assim, de fato as pessoas cansam umas das outras, né? E aí você rodar um pouco, viver novos ares é muito importante. Eu me lembro de uma reunião que a gente fez no escritório que eu fui sócio de investimento com o Guilherme Benchimol, inclusive. Ele estava nessa mesa de reunião com a gente, lá em Belo Horizonte, e um dia ele perguntou pra gente assim, quantas vezes vocês trocaram de função?
a gente respondeu que nenhuma, né? E a gente realmente não tinha trocado. Ele falou, pois é, será que as pessoas não estão cansadas de vocês? E isso pode acontecer, né? Assim, com o próprio dono, né? E isso não quer dizer que você não vai poder ser dono do seu negócio a vida toda, né? Mas às vezes mudar a pessoa que bate o bumbo, escutar uma opinião diferente, ir conhecer ambientes diferentes, trazer uma pessoa de fora, como o Thales está com a gente hoje na intro, né? Então, assim, a voz da gente começa a não fazer efeito na cabeça das pessoas mais, né? Eu me lembro de uma outra coisa muito interessante que eu ouvi sobre isso também, na época que eu trabalhava na Vale. Eu trabalhava numa diretoria que conduzia obras dentro das plantas existentes, né? Eu fazia a parte econômico-financeira, eu sempre fui dessa área mais de dinheiro, né? Mas aí eu fui na obra uma vez, e eu sempre ia para acompanhar o que estava acontecendo com os projetos, né? Para saber, pô, vamos gastar ou não vamos? E eu comecei a observar algumas coisas que eu comecei a comentar para algumas pessoas, e foi interessante que eles falaram, mas a gente não estava vendo, não estava reparando isso. A gente não estava vendo aquilo. E aí o engenheiro de segurança da obra veio comentar com a gente, falou, sabe o que é isso, né? Esse enxergar diferente? É que o tempo faz a gente enxergar as coisas como paisagem. Se eu chegar aqui todos os dias e esse microfone está nesse mesmo lugar, ele passa a não importar. Né? Então, assim, a gente começa a observar tudo como sempre foi, como sempre é. E isso, talvez, é algo que impede esse romper o teto. É o viés, né? Você cria um viés. É sempre assim, sempre foi assim. É aqui onde a gente está. Né? Então, mudar pessoas é importante. Né? Mudar funções. Né? A pessoa não precisa sair da empresa, mas ela precisa sair daquele casulo, né, que ela está. E isso envolve muito crescimento pessoal também, né? Você falou sobre o lance de quantas vezes... Às vezes você tem enjoado de você. Imagina o empresário, o dono, às vezes ouvindo isso. Putz, a pessoa pode estar enjoada de mim. Eu preciso sair. A minha função talvez esteja sendo mal executada por mim mesmo. Mas às vezes a gente cansa da gente mesmo, não cansa? Ué. E no fim das contas, quem que é essa pessoa que às vezes cansa de você mesmo? É a própria empresa. É a pessoa jurídica. Que tá cansado do mesmo jeito de fazer as coisas, sendo que esse jeito já não funciona mais pra esse tamanho. E olha que doido, como que você tem que se desamarrar de arrogância, você tem que desamarrar de orgulho para conseguir evoluir como um ser humano, para aprender a falar com as pessoas de um jeito diferente, aprender a aceitar ideias de fora de um jeito diferente. Não é porque você criou um produto, você criou um processo, porque você faz o serviço daquele jeito sempre, que é o melhor jeito. Às vezes ficou obsoleto porque nem o próprio dono ou o próprio executor ali, o líder, se deu conta que ele não estava evoluindo porque ele não queria enxergar formas de evoluir. Então, acho que isso envolve muito um crescimento pessoal dos líderes, um crescimento pessoal, um desenvolvimento pessoal do dono, do empresário e tudo mais nesse sentido. Outro ponto que... Aqui a gente teve o exemplo de percebi que a empresa estava estagnada por conta de faturamento. No caso da Intro, a gente percebeu que o nosso crescimento estava estagnado por conta de feedback de clientes. Os nossos clientes estavam percebendo que o serviço estava caindo de qualidade, a gente ainda estava vendendo. Desorganização. Né? Mas o cliente estava começando a falar, pô, se continuar assim, o próximo mês acabou. Então, quais outros exemplos que vocês têm para exemplificar isso? De meu crescimento chegou no teto, porque são exemplos muito diferentes. Às vezes está vendendo. Então, vender não é só o único sinal. Uhum. Sim, eu vou tentar aterrissar, que a gente falou de um monte de coisa aqui, né? E tentar aterrissar isso em termos bem práticos e fácil de entender para o empresário que está ouvindo, né, esse podcast, coçando a cabeça, pensando, puta, tá difícil de crescer esse negócio, parece que botaram um imposto a mais aqui, que eu sozinho eu vendia 20, e aí agora eu botei mais 10 funcionários e a turma vende 40, então eu multipliquei por 10 meus funcionários, multipliquei por 2 o tanto que eu vendia, como é que pode um negócio desse? Beleza, eu vou colocar aqui em termos práticos, e aí... Maravilhosamente apareceu um desenho aqui na minha mão. Caramba, que legal. Que ajuda a entender isso. Então, o que acontece? A empresa, ela vai crescendo ao longo do tempo. Isso aqui, normalmente, é traduzido em faturamento. Se você, como uma empresa pequena, você tiver com uma organização que é num estilo formal, muito processo, muita organização, muito checks, né? Tipo, isso aqui tem que passar por não sei quem, não sei o que lá. Burocracia. Burocracia. Nesse começo aqui,
você vai se fuder. Por quê? Porque você vai levar a sua complexidade de atuar numa empresa desse tamanho como uma organização formal lá em cima. Então, no começo de uma empresa pequena, simples de organizar, você precisa ter uma curva de informal. Mas o que acontece? À medida que a empresa chega num tamanho de empresa que está virando empresa média, tudo muda. E aí, nesse ponto aqui, qual que é a grande graça? Você tem que virar a chave de uma empresa informal para uma empresa formal, que daí você fica num nível de complexidade que cai aqui ao longo do tempo. Se você continua como uma empresa com organização informal, seu nível de complexidade vai pro céu. Então, o que acontece? Exatamente o que o Mauro estava falando. Você vai começar a perceber os sinais de o meu faturamento não cresce, ele oscila, entra um cliente, sai outro do outro lado. Então, esses são os sinais. E por quê? Porque você está cruzando essa fronteira de onde você deveria estar colocando processos e etc. para você conseguir crescer. Só que você não vai conseguir porque fica muito complicado se for um negócio tipo assim, manda um zap para não sei quem que ele resolve. Ou então tá tudo na minha cabeça. E aí, quais são os sintomas de chegar nesse momento pro empresário? São 3 principais sintomas. O empresário tá totalmente atolado e tá puto. Falando assim, eu tenho que abrir a empresa, eu tenho que fechar a empresa, eu tenho que passar por tudo. Se eu não fizer isso, não sai nada. Então, acaba sendo uma centralização que a pessoa às vezes nem vê. Porque ela está acostumada com um jeito de fazer a empresa que era informal, até que chega num ponto que já tem 20 pessoas na empresa, 30 pessoas na empresa. E às vezes você não sabe nem o nome de todo mundo que está na sua empresa. Então, você não consegue fisicamente ser capaz de escalar a sua empresa, porque seu dia tem 24 horas e você está fazendo tudo. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes esse sintoma do empresário está ficando maluco. Esse é um primeiro sintoma que é clássico de que você precisa começar a pensar em como que você vai olhar para a sua empresa. O segundo sintoma é quando você começa a falar A, o time entende B e chega para o C com C. E aí você fala assim... Mas posso complementar o meio do caminho aí. O que eu acho agora, até lembrando do meu exemplo lá da Next. Perfeito o que você falou. E aí vamos entrar num tema daqui a pouco, eu acho que você pode terminar, mas pra gente não esquecer esse gancho. Você falou, o empresário fica sozinho, ele fica maluco, ele fala A e chega B no time e volta a C pra ele. É o desenvolvimento de lideranças, porque ele chegou num ponto que sozinho ele não consegue chegar em todo mundo. Se ele não tem uma cultura muito bem estabelecida e não passa isso pra liderança, a liderança faz do jeito que ela acha que tem que fazer. E aí já não é o jeito do empresário da empresa, é o jeito de um terceiro que está ali. E aí as coisas se perdem e aí eu acho que vai para o caminho que você está começando a falar agora. Eu só puxei esse tema porque eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles de toda empresa pequena que cresce e todos os tetos que ela bate é por causa disso. Exatamente. Exatamente isso. E daí, assim, esses são os sintomas e esse é uma das razões daí por que esse sintoma aparece. Um deles é a gestão de pessoas. E aí o terceiro grande sintoma desse tipo de bati nesse teto do crescimento, preciso começar a olhar para jeitos diferentes de eu gerir essa empresa, que às vezes nem é você contratar alguém de fora. É você simplesmente parar e pensar assim, será que eu agora preciso começar a formalizar o negócio? É patotinho. Então, tem lá o financeiro, tem lá o marketing, tem lá não sei quem, aí não sei quem não conversa com o outro não sei quem, e você fica fazendo esse trabalho de ponte, de um lugar para o outro. O teu cliente começa a ficar puto com você, que você mandou um negócio, parece que o outro cara da tua empresa não conversa dentro da empresa, e aí o cliente falou, mas eu já falei com o João. Mas o João não sou eu que sou o Tião. E aí, mas o João e o Tião são da mesma empresa, eu quero que se dane, Eu sou cliente, eu já falei com um, eu falei com a empresa, entendeu? E isso é batata, isso vai acontecer. E por que entra nesse ponto que o Mauro trouxe de forma cirúrgica? Por que você chega nesse teto de crescimento? Porque para você tocar uma empresa, tem 3 grandes coisas que acontecem na sua empresa, simplificando. Como que você cresce a tua empresa, ou seja, como que você adquire cliente novo, como que você gere as pessoas da sua empresa, ou seja, qual que é o nível de senioridade que você precisa ter, qual que é o nível de delegação de responsabilidade que você precisa conseguir dar para as pessoas. E a terceira grande coisa é como que você opera a sua empresa. E quando você bate no primeiro teto de crescimento, que é aquele negócio de, eu achei um produto excelente aqui, caso da Intro. Eu consigo entregar rede social, bem gerida, muito barato e que eu entrego uma boa experiência para o cliente. Quem que vai achar isso ruim? Ninguém. Só que qual que é a dificuldade disso? Você fazer isso para 5 pessoas é molezinha. Você fazer isso para 50 já é outra coisa. Você fazer isso para 500 pessoas já é muito complicado. Por quê? Clientes. O cliente antes você vendia era o
cara que já te conhece, que ama seu produto, que já entende tudo. Você passa a precisar ir atrás de um cliente que nunca ouviu falar de você. Então, o cliente muda. O jeito de você vender também tem que mudar. Começa a entrar prospecção ativa, começa a entrar lead muito mais duro de você converter e não dá mais só para você contar com as pessoas que falar para convertido. Então, essa é uma primeira grande mudança de chave que tem. A segunda grande mudança de chave que tem é nas pessoas, que é, aqui era todo mundo meu amigo, todo mundo já sabia por definição o que era para fazer, eu mandava, todo mundo obedecia. Agora, o negócio ficou muito complicado, eu não consigo tocar tudo, eu preciso que as pessoas sejam capazes de assumir responsabilidades. E isso requer desenvolvimento de pessoas e, às vezes, contratar gente mais sênior para você botar nas cadeiras, porque a empresa ficou maior do que as pessoas muitas vezes. E o terceiro grande ponto, que é operações, você não consegue mais saber se a sua operação está funcionando ou não no Zap. Que o cliente veio falar com você e falou assim, isso aqui como é que tá? Daí você fala, Joãozinho, como é que tá? Não sei o quê. Não dá mais. Você precisa começar a gerir o seu time por processos que tem começo, meio e fim, que se morrer o Joãozinho aqui amanhã, né? Entra o Tiãozinho no lugar dele e ele toca. Igual era o Não Joãozinho. pode sair alguém da tua empresa e a tua empresa quebrar no meio. Inclusive, se morrer você, né? Se você morrer, precisa a empresa andar sozinha. Mais importante. Vivemos um exemplo disso neste almoço. A gente saiu para almoçar, né? Não vou estar pessoas muito queridas envolvidas, mas foi exatamente isso. Eu falei, oi, fulano, você recebeu o meu boleto, que já faz 2 meses? Ele, Ana, eu recebi, mandei pro ciclano. Mas às vezes o ciclano tem que mandar pro Beltrano porque é ele que paga. Mas o Beltrano não respondeu o ciclano ainda. Então eu tô esperando o Beltrano responder o ciclano pra chegar até mim, pra eu conseguir te responder se eu paguei o boleto. E aí que muda a chave. Não é mais assim que você tem que cobrar e saber quem que você tá pagando, não é. Você tem que ter um painel falando assim, Deixa eu só olhar quantos aqui na clientes planilha, estão pagos e quantos não estão. E você bate esse olho. E como é que você vai garantir que a planilha tá com o número certo? Que tem um processo que a turma tem que seguir de olho fechado. E assim, quando é 2 boletos numa empresa, o aluguel e a folha de pagamento, aí é fácil de você falar, não, eu paguei, eu lembro. Eu lembrei que eu paguei. Agora, e quando vira 200 boletos por mês? Não dá. E quando são 200 boletos todos os meses, de pessoas diferentes, às vezes em contas diferentes tem que pagar. Por isso que o processo é tão importante, que a pessoa se enrola. E tudo isso tende a estar, ainda mais em empresas que estão nesse processo de crescimento, né, que não são empresas com 60 funcionários, são empresas com 20. Quando a empresa está nesse processo, tudo ainda está na cabeça do dono. E se o dono não entender essa mudança de chave, ele vai enlouquecer. Ana, tô te ouvindo falar aqui e às vezes vai ter gente que vai estar do lado de lá e pensando assim, nossa senhora, que preguiça de ir pra esse lugar aí, né? Porque assim, na real, não é bem... Você não sai do 20 pro 200, né? Então, é um crescimento gradual, né? E aí é importante o empresário também ir entendendo que é por etapas, né? Ele não precisa aprender tudo agora, né? A gente tá falando de um monte de coisa aqui. E eu fico pensando que até eu já tava pensando, meu Deus, que preguiça, não sei como é que eu cheguei a fazer alguma coisa parecida com isso, né? Mas é porque as coisas também vão acontecendo, né? E a gente muitas vezes não repara nela acontecendo todo dia. Eu gosto de trazer sempre uma analogia, eu gosto sempre de trazer a analogia do esporte, e é muito assim, né? E na academia não vai adiantar lá você tentar fazer 24 horas no mesmo dia, né? É melhor você fazer 1 hora ao longo de 24 dias, para a coisa acontecer. E aí na empresa também é a mesma coisa, né? Não, novamente o esporte. Dia, né? Você não vai, igual o nosso amigo aqui, ele fez um triatlo olímpico no final do ano passado. E você não acordou um belo dia e falou, amanhã eu vou dar um pulinho ali no Troféu Brasil. O Pablo Marçal fez. E vou fazer... Mas dá pra fazer sim. Dá pra fazer, mas não é um Vai dar um bom aconselhável. Mas não joga no Cancela Cast. Ele treinou um dia e fez. Não, mas assim, pessoas normais, eles fazem como Nossa, o Thales... falou que ele não é normal? Pera aí. Ih, polêmica. Ai, meu Deus. O correto seria você identificar que você quer fazer uma coisa igual o Thales. Quero fazer um triatlo olímpico no final do ano. E criar um processinho e dia após dia, e fazendo um pouquinho mais, e treinando um pouquinho mais, e incluindo novos esportes. Mas eu só nado, tá? Agora você tem que nadar, pedalar e correr. O que você vai aprontar? Você vai, onde que você vai? O que você vai resolver com essa decisão sua? Porque também, tudo bem, a gente pode estar deixando os empresários tudo louco aqui, né? Com muita coisa pra fazer, mas empreender é uma escolha.
E se você escolheu empreender e se crescer faz parte dessa sua escolha, porque você pode ser uma empresa de meia dúzia de funcionário e ser feliz ali. Pode ser que você morra ao longo do tempo, porque se você não cresce, você tá morrendo? Pode. Mas é uma escolha sua, você vai lidar com essa consequência dessa sua escolha. Então, empreender é uma decisão. Fazer tudo isso que a gente está falando ao longo de um tempo, de forma gradual e organizada, é uma escolha mais inteligente do que você ficar patinando, penando. Digo isso por mim. Há 4 meses atrás, eu e a Laís, minha sócia, a gente estava sem perspectiva. Nós tínhamos tantas funções para fazer em 24 horas que a gente não dava conta e no dia seguinte tinha que fazer a mesma coisa. Então, hoje, a gente está organizando os processos. Está sendo difícil? Está sendo muito mais difícil do que era quando estava bagunçado. Mas a gente tem a consciência de que finalizei esse processo aqui, acabou. Eu não tenho mais que me preocupar. Agora é o próximo processo, agora é o próximo setor. Só quando tiver outro grande salto que eu vou ter que repensar isso e ainda assim será mais fácil do que está sendo agora. Sabe o que é legal nesse ponto? Acho que eu vou puxar mais um gancho para você aqui, ó. Outra trava de crescimento da empresa é não ter um planejamento estratégico para uns 2 anos, 3 anos e nem para aquele ano. E aí acontece isso. A empresa quer fazer triatlo. Ela não sabe se ela pedala, se ela corre. Qualquer oportunidade que chega é a melhor oportunidade do mundo. E aí o empresário começa a fazer um monte de coisa e ele fica perdido, ele não sabe para que caminho ele vai. E tudo é sim, tudo é sim. Então, exatamente. Eu acho que esse é um ponto legal de se abordar também. A importância de um consultor para voltar no trilho. Vem, agora a gente vai vender panela. Não, peraí, você não vende panela, cara, você vende outra coisa. Então, eu não tô batendo, só tô colocando, viu, gente? Você pode ver que não tá fazendo barulho. Mas então acho que é legal você contar também a importância de ter um planejamento estratégico. E eu vou ser muito sincero, é difícil você fazer isso sendo empresário, estando dentro do negócio. É muito difícil porque a visão é limitada. E aí chega as ideias de fora, você acaba perdendo o que você tinha tão claro na tua frente. Porque você vai absorvendo as ideias, daqui a pouco você é outra pessoa dentro do negócio, fazendo outra coisa que não é mais o norte que você tinha. Boa. Não, assim, genial isso que vocês estão falando. E aí, vou pedir uma licença poética para a gente poder usar o caso da intro para trazer número e o que a gente está fazendo para ficar mais claro para quem está escutando a gente do que a gente está falando, né? Que ainda, por mais que a gente esteja começando a colocar isso em termos mais práticos, ainda pode ser que fique um pouquinho difícil de entender, né? Então vamos lá, em termos muito práticos, né? Quando a gente chegou para trabalhar junto, né? A intro, se você pensar para onde que a empresa vai, que é a estratégia da empresa, estava etérea. Se perguntasse para cada um dos donos, todo mundo tinha mais ou menos uma visão de para onde que ia, mas ninguém colocou no papel e falou, não, é isso aqui. E é isso que é estratégia de forma muito simples. Estratégia é você definir para onde você vai, onde que você vai jogar e como que você vai ganhar dentro desse lugar que você escolheu ir. Então você tem que decidir essas coisas. Então falava muito, na intro a gente vai crescer. Falei, gente, então beleza, vamos sentar aqui. Para onde? A gente vai chegar aqui e vamos sentar. Então a gente vai crescer. Tá, a gente vai crescer vendendo o quê? A gente vai crescer vendendo gerenciamento de rede social. Tá bom, então não vai vender picolé, não vai vender mais nada disso. É gerenciamento de rede social. Tá bom, então vai fazer tráfego pago? Não, não vai. Então vai fazer... Não. Vai escolhendo. Tu começou a escolher. A gente vai vender isso para todo mundo no Brasil inteiro, em grande centro? Não, só interior. A gente vai crescer como no interior? A gente vai crescer por meio de uma operação aqui em Pouso Alegre e um jeito de dispersar os nossos vendedores em toda a região do interior. E por que disso? Porque isso a gente consegue escalar, a gente tem competição mais tranquila e a gente ganha esse mercado muito fácil, com diferenciais claros. Então a gente botou tudo isso no papel e falou assim, tá, beleza, isso aqui tá bonito. Quanto que é crescer, então? A gente definiu lá, meta de faturamento ao longo desse ano e ao longo de 5 anos. Para entender o que é esse crescimento. Não, a intro vai crescer. Daí você perguntava para a turma dos funcionários, não tem culpa. Né? Não, o que a gente vai crescer? Então a intro vai ter um tanto de unidades aqui em Pouso Alegre. A intro vai ter franquia, eu ouvi isso quando a gente conversou. A gente vai ter um plano de licenciado. Ou então não, a intro vai começar a vender para Globo. Ficava um negócio totalmente disperso. Então, primeira coisa, você vai afunil esse foco. Né? E aí, o que é muito interessante desse lugar? Né? Que quando às vezes você está nessa transição que é do dia a dia, é quase que nem a transição de quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto. Você pergunta assim, que dia que você virou adulto?
Ninguém sabe, mas você sabe que alguma hora, se você continuar se comportando que nem criança, você tá ferrado na tua vida. Sim. Né? Então, a empresa é a mesma coisa. Na hora que ela transforma isso, ela precisa mudar essa cabeça de como que ela vai se comportar. Então, quando você tá vivendo essa transição, né, do jovem pro adulto, a melhor coisa que você pode fazer é falar assim, acho que eu virei adulto. Como é que eu faço para ser adulto? Né? E vai ter um monte de jeito de você fazer isso, que simplesmente para você estar aplicando a sua forma de lidar como criança, você não tá tomando na cabeça que nem adulto. Você não assume responsabilidade no seu trabalho, não sei o que tem. Na empresa, a mesma coisa. Então, quando a gente estava olhando ali para a intro, né, a gente via a empresa que cresceu muito rapidamente, com a mentalidade desse crescimento informal, mas que precisava fazer essa virada de chave para adulto, vamos dizer assim. Então, coisas muito tranquilas que a gente fez, assim, rapidamente deu resultado. A gente está trabalhando faz 4 meses junto, né? Então, a gente fez um corte de custos, a gente fez um entendimento de que cliente está de implante, que cliente que não está de implante, a gente conseguiu entender como que funcionava a máquina de vendas e simplesmente não tinha, a gente conseguiu entender quais que eram os processos e simplesmente não tinha. Falei assim, então beleza, vamos implementar máquina de vendas, vamos criar esse direcionamento, vamos começar a colocar processos, coisas simples, que um departamento usava do outro, vamos colocar uma checklist aqui, pum, não sei o que tem. 4 meses de trabalho, aumento de 35% de faturamento, 40% de ticket médio, duplicação da capacidade operacional e multiplicar por 4 o volume de leads. Então, mês que vem, a gente já vai ver também um crescimento muito expressivo de venda. E por quê? Porque simplesmente a gente olhou e falou assim, pô, mas isso aqui já foi essa fase, agora vamos fazer assim. Esqueceu uma coisa importantíssima, fortalecer a liderança, criar um processo de liderança e fortalecer a liderança. A consolidação da cultura e esse desenvolvimento de liderança. Acho que essas são as ferramentas para tudo isso que você falou acontecer, né? Exatamente. E cultura... Não, a gente falou muito de cultura no começo, mas é impossível não trazer a cultura de volta. Uhum. A cultura é o que norteia tudo isso. Desenvolver liderança é fácil? Aí eu complemento essa pergunta e direcionaria ela para a Ana, que está vivendo isso nesse momento. Que a gente está falando de cultura sem ser o PowerPoint, né? A gente criou uma cultura que não é o PowerPoint, apesar dele ser também um PowerPoint. Muito bonito, que a pessoa vai, pega o diabo do PowerPoint e põe na prática. E a gente falou assim, a gente capacitou a liderança. Na prática, como é que era, o que a gente fez e como é que ficou? Para você, enquanto empresário. Liderança? Antes da gente trabalhar, como é que era o time, como é que os líderes se comportavam, como que era o dia a dia deles com os liderados dele. A gente fez esse trabalho de definir a cultura, lavagem cerebral mesmo. E também trazer o trabalho de capacitação da liderança e como é que é essa liderança hoje. Todo esse processo, né, de consolidar a cultura da intro e principalmente de consolidar a cultura da intro e principalmente de colocar essa cultura à prova no momento de fortalecer as lideranças foi extremamente essencial, porque o primeiro sintoma, a primeira cura que a gente sentiu no dia a dia foi eu e a minha sócia Laís, a gente parou de ter que fazer tudo, porque a gente já não tinha mais um time de 15 pessoas que respondiam a nós. Nós tínhamos um time de 15 pessoas que a cada 3 ali tinha um líder, a cada 5 tinha outro líder e aí já resolvia. Os líderes falavam com a gente não tinha que falar com 15 pessoas todos os dias para pedir demanda e solicitar mudanças e tudo mais. A gente falava com 3, agora a gente fala com 1. Então, isso para mim foi a principal mudança. Uma outra mudança muito expressiva que eu já estou sentindo, porque esse processo ele é um processo que você vai vivendo ele, né? Mas eu já estou sentindo o processo de o nosso jeitão, né, que é a nossa cultura, ela tá chegando na ponta muito mais fiel ao que ela é de verdade. Porque como eu e a Laís, a gente criou tudo isso com base no nosso instinto, com base no nosso jeito de ser, é difícil a gente explicar pro Thales, Thales, eu uso preto, tá? E você precisa passar minha roupa assim, assim, assado, eu não gosto de roupa amarela, não gosto de roupa laranja, tá. Aí chega pra mim, Ana, veste essa aqui, a roupa que é nem amarela nem laranja, é um laranja avermelhado, meio azul. Tá, mas eu não expliquei direito por quê. Porque tá na minha cabeça. Então a gente tinha muito essa dificuldade de passar o que era da nossa cabeça, o nosso jeito de fazer as coisas que estava dentro da nossa cabeça, para um papel e desse papel para a equipe, e aí lá na ponta chegava uma cultura que não era nada a ver. Então eu acho que agora que a gente tem uma cultura desenhada, e eu acho que fazer esse processo com uma consultoria foi tão importante, porque eu acho que eu não conseguiria
extrair de mim mesma o que eu queria pra intro, ou o que a intro era, se não fosse esse processo quase que guiado de fazer isso. Então, assim, extrair o que eu quero pra intro e o que eu acho que a intro era dessa forma, fez com que as pessoas pudessem sentir isso de uma forma mais dia a dia. E hoje fica muito óbvio em todos os discursos quando tem algum pilar de cultura que não está sendo respeitado. A pessoa espera receber um feedback negativo porque ela sabe o pilar que ela não cumpriu. É muito óbvio. Não é a Ana acha que eu fiz errado e porque ela acha que eu fiz errado, ela tá vindo me punir. Não, eu fiz errado por quê? Isso não está coerente com o que está escrito. Posso reforçar uma Com pergunta? toda certeza. Foi fácil desenvolver a liderança? Não foi fácil. E olha que a Laís... Não foi fácil. Mas olha que a Laís, ela ainda é mais inteligente emocionalmente pra fazer esse processo do que eu. Porque eu sou uma pessoa que não deixa errar. Eu prefiro deixar fazer. Eu olho ali de longe. Quando eu vejo que tá errando, eu pego esse líder e falo, não, vem cá, deixa eu fazer aqui pra você rapidão, só pra entregar. E aí no próximo mês eu te explico o que você errou. Eu sou um pouco assim. A Laís não. A Laís, ela deixa errar. Deixa errar, vai controlando ali o erro e o risco, até chegar num ponto que ela fala, não, você percebeu que você errou? Olha a situação que você tá agora. Você errou por causa disso, então melhore. Só que qual que é o preço disso? Uma dor de cabeça constante até esse líder estar calejado, que não demora muito. Às vezes a gente acha que vai demorar 1 ano para um cara estar calejado e conseguir assumir um setor e responsabilidades. A gente tá conseguindo ter resultados incríveis em 2 meses. Então, tanto a mudança da postura da Laís, porque a Laís não se considerava uma líder, a Laís se considerava uma Operação. um funcionário qualquer, como qualquer outra pessoa. Fazer esse processo com a Laís, de falar com ela, ó, agora você não é mais um funcionário normal, você é um líder, você inspira as pessoas, e as pessoas olham pra você com admiração. Então, se coloque nessa postura, vista a cultura da intro e assuma as responsabilidades do modo que as pessoas estão esperando que você assuma. E quando esse processo aconteceu com a Laís, eu pude perceber como que foi impactante na minha rotina. Agora que está acontecendo com o time, de fato, está sendo revolucionário. Difícil, mas eu estou crente que vai acabar ali. Logo na próxima esquina, a dor já vai passar. Sabe qual que é o ponto aí? Ouvindo a Ana falar e as perguntas direcionadas. Quando o empresário chega nesse ponto de a liderança não responder bem ou não seguir a cultura, ele tem que olhar no espelho e ver qual é o problema. E aí que mora a grande dor do empresário. Eu falo isso, eu tenho essa verdade para mim já há alguns anos, desde que eu comecei a empreender, que tudo que acontece dentro da empresa é culpa minha. Ponto. Só fazer muito bom você ter falado isso aí. Eu quero indicar um livro que fala de cultura e sobre isso. Chama Responsabilidade Extrema. É do Jocko Willink. Ele era dos SEALs, da Marinha Americana. O resumo de tudo isso é o seguinte: tudo de bom e tudo de ruim que acontece comigo, a culpa é minha. Né? E a gente trazer isso para a empresa, eu acho que... Eu tenho essa verdade desde sempre comigo. Eu falo com os meus sócios, falo com funcionários, falo com mentorados que eu tive. Se você pensar desse jeito, você resolve qualquer problema na empresa. A venda não saiu, culpa de quem? Minha. Por quê? Porque eu não montei um processo que funciona. Meu funcionário mandou o cliente a merda. A culpa é de quem? A culpa é minha, porque minha cultura não tá clara e não tá falando que não pode mandar o cliente a merda. E às vezes você tá falando merda lá dentro. Exato. Então, assim, tudo que acontece dentro do meu negócio é culpa minha, porque o funcionário sai. E o problema vai continuar. Então, se você ser empresário, levar isso como verdade, no começo dói um pouquinho. Só que aí você tem que tirar o teu ego e pensar no negócio. Se você pensar que tudo que acontece é culpa sua, você começa a resolver tudo. Porque o problema é esse, é você terceirizar. Falar, não, mas o líder é ruim. Mas quem treinou sempre o líder? Vai ter uma desculpa. Mas quem que treinou o líder? Ele não é ruim, a pessoa entrou com muito boa vontade. Só que você não passou o que precisava para ela, você não desenvolveu ela para que ela possa aguentar o baque, possa responder da maneira certa, possa fazer o serviço correto. Então, eu acho que nesse trabalho também entra essa parte de o empresário olhar um pouquinho para ele também e assumir essa responsabilidade, né, Thales? Tanto que foi a primeira reunião que eu tive, né, com o pessoal da intro, e é a que eu tenho normalmente com meus clientes, é o seguinte: gente, a gente vai entrar nesse processo aqui
E ele só vai dar certo, tem alguma chance de dar certo se tiver todos os donos da empresa comprados. A gente Agora, tava falando disso hoje de Se manhã, né? alguém de vocês um dia virar e falar pra alguém da empresa, esse negócio que a gente tá fazendo aqui não vai funcionar. Encheção Isso de aqui, linguiça. isso aí é trabalheira, isso aí, puta, não sei o quê. No Hoje dia seguinte cedo- eu paro o projeto, porque senão não vai dar certo. Hoje cedo a gente tava conversando E tá tudo sobre bem, isso, né? entendeu? Porque às vezes o empresário fala assim, não, hoje eu já faturo 100 mil por mês, isso me dá limpo, sei lá, 30 mil, pô, eu moro aqui no interior, 30 mil por mês, eu tô bem demais, ando aqui com meu carro e tudo mais. Cara, tá ótimo, mas agora, se o seu objetivo é crescer a tua empresa, esse tipo de mentalidade vai te atrapalhar e você não vai conseguir fazer o negócio acontecer. Então tem que estar comprado com essa Antes. mudança de criança para adulto. O que eu vou falar agora vai soar até um pouco estranho. Poderia ser cancelada pelas suas good vibes da internet. Mas isso que você falou de tudo é culpa minha é muito real. E eu só comecei a me dar conta disso quando eu entendi o porquê que eu fali minha antiga empresa. Durante muito tempo, eu acreditei que eu fali por causa da pandemia. Muito óbvio. Eu tinha uma empresa de festas que estava consolidada. Consolidada nada, né? Vendo que a Intro é hoje, eu achava lá com 19 anos estava consolidada. Mas que tinha um faturamento ok, que tinha uma operação ok, tinha tudo ok. Veio a pandemia, a gente saiu de um faturamento mensal ali de 50 mil mais ou menos e foi para zero. Então, e zero durante um ano inteiro, porque era locação de vestido de festa. A pessoa não vai alugar um vestido pra ficar uma semana lá, pagar R$1.500 um vestido, sendo que não tem festa, não tem nada, não podia sair de casa, não faz o menor sentido. Então não dava pra reinventar esse setor. Eu já pensei que dava pra você pivotar esse negócio. Não, mas... Começar a alugar fantasias eróticas. Olha... Tava todo mundo em casa. Viu? Por isso que eu acho que eu fali. Tá vendo? Eu já tive consciência. Eu só aprendi. Porque não pensou em Eu fantasia não erótica. pensei em fantasia Você ia erótica. estourar. Você ia virar um case de sucesso Mas no olha mundo. que coisa doida. Quando por muito tempo eu achei que fosse pandemia mesmo. Que fosse o motivo pelo qual eu fali era a pandemia. Só que eu só me dei conta que o meu negócio era extremamente frágil, porque eu dependia de milhares de fatores para alugar um vestido, depois que eu abri a Intro. Que eu comecei a ver que o meu cliente na Intro, eu tenho cliente de supermercado, tenho cliente de área da saúde, tenho cliente de moda, tenho cliente de tudo quanto tenho cliente de agricultura. Então, se porventura tiver Tem podcast. Tem podcast. Se porventura tiver uma safra ruim, eu vou perder 2, 3 clientes, mas eu vou ter outros que vão superar. Se tiver uma nova pandemia, eu vou perder 2, 3 clientes, talvez 10, 20, mas eu tenho clientes que vão continuar, porque empresas estavam crescendo quando a pandemia aconteceu. Então, foi uma falha grotesca minha de fazer uma empresa tão frágil. E aí veio uma intercorrência e ela faliu, pela fragilidade. E isso até complementando a questão dos casos eróticos aí, né? Qual que é o grande... Isso aí que você falou é literalmente, inclusive, a terminologia que usa naquele livro Antifrágil do Nissim Taleb, né? Que ele fala assim, uma prostituta e um taxista têm um business muito mais sólido do que você que é CLT. Porque se um dia um cliente ali deixar de ir, ainda tem mais um monte para ir, né? Mas agora, se você um dia perder o seu emprego, no dia seguinte sua renda vai a zero. Então você está com todos os ovos na mesma cesta, né? Então, quando você começa a olhar para esse olhar de, puta, como é que é essa minha empresa, quais são as decisões que eu vou tomar e etc, né, para definir a estratégia, que nada mais é do que como que eu vou fazer essa empresa dar certo, ser antifrágil e funcionar, você precisa pensar nessas maneiras de defender ela. Mais né? uma ótima recomendação de livro aí. ó. Excelente recomendação de Antifrágil, livro, Nassim muito Taleb. bom. Muito E aí bom. você começa a olhar Serve pra tudo na vida isso aí. para tudo, para tudo. Inclusive, essa é uma dos meus olhares para fazer esse trabalho de consultoria. Por quê? Porque eu tô olhando que 95% das empresas do mundo são pequenas e médias. E são frágeis. E elas não têm esse arcabouço de ferramenta, um cinto de utilidade do Batman para lidar com essas dificuldades. Porque muitas vezes o empreendedor, ele é empreendedor ou por necessidade ou porque ele faz um negócio muito bem. Mas ele é um cara muito bom naquilo, não em ser empresário. Não é empreendedor, ele é fazedor. Ele é um fazedor, ou então mas ele não tem essa visão de empresário, de empreendedor. E ele não tem esse ferramental. Então, na hora que você chega nesse momento de desfragilizar a tua empresa, ou tomar decisões pensando em negócio, e não em, eu gosto mais de fazer essa função ou coisa assim,
às vezes a pessoa não tem ferramenta. E aí ela fragiliza a empresa. Então, esse trabalho aqui, no fim das contas, que a gente está falando todo, né? E que vocês já fizeram isso muito na prática, dentro das empresas de vocês, e eu ajudo as empresas a fazer, é justamente você chegar no momento onde você fala assim, cara, eu tô frágil, porque a minha empresa não vai conseguir crescer, daqui a pouco eu tô lascado, para a gente conseguir definir essa visão e fazer o negócio parar de pé sozinho e criar um crescimento sustentável. Então, meu grande trabalho é fazer com que a empresa cresça sustentavelmente. Que o empreendedor faça com que ele não fique louco trabalhando. Eu quero complementar só essa fala do Thales aqui, que você falou, vocês já fizeram várias vezes, mas é muito mais difícil fazer sendo o empresário. Queria deixar isso muito claro. Muito mais. Já fiz, sim, algumas empresas parte de gestão, organizar, enfim. A gente consegue fazer, você que está aí em casa consegue fazer, mas vai ser muito mais difícil. Você tem mais 1 milhão de coisas para fazer e sua visão é limitada. Então, assim, se eu pudesse hoje falar para um empresário que ele tá começando a chegar onde ele imagina, que é o faturamento, o cara já tem há anos ali na cabeça e está chegando naquele faturamento, contrate alguém de fora para que ele possa ajudar o seu negócio. Porque quanto mais você cresce, maior a chance de dar errado, porque os números vão se multiplicando, tanto para cima quanto para baixo. Qualquer erro pode ser fatal, né? A folha de pagamento aumenta, o aluguel aumenta, e 1 ou 2 meses que você erra, quem que tem hoje aí 6 meses de despesa guardada na empresa? Eu desafio alguém comentar embaixo aí. Eu acho muito difícil isso hoje. Ainda mais com inflação, o dólar, né? Você está gastando dinheiro todo dia, contratando para crescer, comprando para vender. É difícil você ter essa reserva. E quando você não tem alguém que estruture isso para você, mostre custo, visão de longo prazo, planejamento do ano, a chance de dar errado é muito grande, né? Aproveitar essa hora aqui também, até para dar uma ideia para um próximo podcast nosso, né? Esse planejamento financeiro para os negócios aí é importantíssimo, né, gente? Quebrar da noite pro dia é muito mais fácil do que a gente pensa, né? Não, e assim, eu quero pontuar, eu trabalho com rede social hoje, com produção de conteúdo, então a Intro é responsável por colocar muito conteúdo de valor e bons conteúdos dentro da rede social, e eu acredito que podcasts como esse, conteúdos que o Thales vai começar a fazer, enfim, serão responsáveis por fazer com que muita empresa não quebre como quebrou há 20 anos atrás. As empresas que a gente vê que estão há 20 anos no mercado passaram por tudo isso a muito mais duras penas, porque não tinha informação, não conseguia ter contato com a experiência de outros empreendedores. Quando conseguiram, porque era uma patota de encontrar num bar. Não tinha, você não abria o seu celular que está na sua mão o tempo todo e falava, putz, olha como o fulano de tal fez isso. Ele teve um olhar de fora, vou procurar um olhar de fora. Muita empresa ficou pelo caminho, e essa história ninguém conta, ficou pelo caminho, faliu, fracassou por não ter tido esse insight que muitas vezes não é uma pessoa de fora que vai olhar pra você e falar, que tal você chamar um cara de fora? Vai ser você olhar num vídeo e falar, putz, eu tô sentindo essa dor, então talvez eu preciso dessa solução. É isso aí. E o mais importante aqui talvez hoje a sua empresa não suporte um custo de contratar um consultor, né? No mês ali, fique pesado. Começa a procurar informação, começa a entender como que funciona esse jogo, procura entender como funciona a cultura, mas no primeiro momento que, se tiver muita dificuldade, contrata alguém de fora, porque isso vai salvar o seu negócio, é o que a Ana falou. Só aparece quem deu certo, né? Quem deu errado não escreve livro, né? Só quem deu certo que escreve livro, que faz canal no YouTube, que faz filme, mas é a minoria. A maioria ficou pelo caminho, às vezes por ego, porque é dono da verdade, porque apaixonou pela ideia e aí minha ideia é melhor e agora eu vou desse jeito. Se tivesse ouvido alguém de fora, talvez ia pivotar ali, abrir um negócio de locação de fantasias sexuais eróticas e salvo da pandemia, né? É isso. Mas então, assim, tira um pouco do ego e fale que você precisa de ajuda. Eu tô aqui falando com 8, 9, 10 empresas, sei lá, e eu preciso de ajuda em todas elas e a todo momento. Porque ninguém faz nada sozinho, esse é o ponto. Eu com uma estou precisando de ajuda. Então assim, todo mundo precisa. Então procure ajuda. O Thales acho que vai deixar aí os contatos também em rede social para quem quiser conversar mais. Eu acho que isso é muito importante. Vai tirar uma dúvida ali,
rápida ali se alguém chamar. Claro. Uma Aí, ó, mini legal. consultoria ali no direct. Só pra dar uma força ali. Folgou, hein? Com certeza. Eu gostaria de agradecer muito todos vocês, agradecer muito Thales, que esteve aqui ao meu lado conduzindo essa conversa. Acho que esse papo foi extremamente enriquecedor. Eu gostaria de ter ouvido isso na época da minha antiga empresa, então talvez eu até ouvi e não dei tanto valor. Então eu estou falando com você, empreendedor, que está nessa fase. Escute isso e dê valor a esses aprendizados. Quero convidar você a compartilhar esse podcast ou o corte que você assistiu, enfim, com algum amigo que está sofrendo com essas dores, que precisa desse olhar de fora, porque eu tenho certeza que você vai tanto ajudar o movimento do NEMPA, que é feito através de pessoas compartilhando e falando sobre o NEMPA para mais pessoas, mas também ajudar esse seu amigo que vai ter essa rede de apoio. E o NEMPA está aqui para isso, para ajudar os empreendedores. Se vocês quiserem trazer ideias, parcerias, contem com o NEMPA. Nós estamos aqui para servir a cidade e atingir o nosso objetivo de ter uma Pouso Alegre mais empreendedora e inovadora. Muito obrigada a todos vocês. Eu encerro o podcast aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, deixa aqui embaixo que o Thales vai responder pra vocês. Se tiver sugestão de nomes pra gente trazer Por aqui, favor. coloquem nos comentários aí pra gente. É uma Por boa favor. e vamos falar o Instagram de todo mundo aí, né? Fala o seu Bacana, aí. fala seu Instagram aí. Boa. Antes de tudo, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né, conjunto com o Mauro como convidado aí do podcast. Então, de forma muito direta, né, se você está numa dor de crescimento na sua empresa, meu trabalho é fazer você conseguir furar esse teto de crescimento que a sua empresa está. E de uma forma muito direta, muito simples, que rapidinho a gente consegue, né, dar um norte. E o meu objetivo não é, que nem o Mauro falou, né, às vezes parece que não cabe um trabalho de consultoria dentro de uma empresa. Mas meu objetivo não é vir ali e morder uma parte do teu faturamento. É fazer o teu faturamento aumentar, que o bolo Dá pra fica pagar. grande e aí sobra uma fatiazinha, que é exatamente o que a gente está fazendo na Intro hoje, já com um aumento de faturamento expressivo, porque a empresa dá conta de receber esse número de clientes a mais que tem, e com o nosso objetivo chegar no fim do ano triplicando o faturamento de quando a gente conseguiu trabalhar, né? Começou a trabalhar. Então, agradeço demais minha rede social, né, que vai ser feita pela Intro, Thales F. Nogueira, né, e também tem o meu site, thalesnogueiraokr.com, e no meu LinkedIn, Thales F. Nogueira também. Se quiser me mandar uma mensagem, procurar diretamente, sou super responsivo, super acessível e sempre assim, simples, pragmático e sem firula. Assim como eu falei muita coisa direta aqui nesse podcast, a gente está na beira do cancelamento sempre, mas eu gosto de trazer conteúdo e solução prática para poder resolver os problemas, e não para poder vir Gerar aqui novos problemas. encher linguiça, né? Show. Fora disso. Seu arroba, amigo? Mauro Balbino, também vou voltar agora a gravar pro YouTube, então pode entrar lá no Instagram, no YouTube também, tá Mauro Balbino. Mais uma vez, obrigado pela presença, sou convidado, mas aprendi aqui mais um pouco, já nesses 4, 5 meses aprendendo com o Thales. E agradeço todo mundo que está assistindo. Comenta aqui se vocês gostaram. Coloque nomes pra gente, Para os principalmente. próximos podcasts. E pode dar uma viajada já. A gente já tá com os nomes meio grandes aí, por hein? favor. Já teve aqui uma gravação anterior com 2 nomes muito bons. E até a próxima. Espero estar desse lado e sempre com o Nempa Sempre aqui. com o Nempa. Obrigado, gente. Aproveitem o NEMPA, né? É muito difícil a gente encontrar um ambiente onde a gente vai ter tantas trocas ricas, né? Tanta Tanta oportunidade. experiência colocada na mesa, né? Negócios fazendo junto, né? Muito bom poder ver isso. O meu arroba é Thales RM Figueiredo, mas não tem nada. Mas vai começar, ele vai começar. Mas brincadeiras à parte. Eu pretendo começar também em breve. Por enquanto eu falo mais de esporte. O meu arroba é Ana Flávia, com 2 As no Flá. Eu falo sobre empreendedorismo no meu perfil. E no da Intro, que eu falo sobre marketing e sobre construção de produção de conteúdo, todos esses assuntos. Intro Digital _. Sintam-se à vontade também para compartilhar com a gente dúvidas e tudo mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.